Samuel, capítulo 17, versículo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Nós temos eu não sei se alguém trouxe a Nicole ela está conosco e ela vai fazer parte dos juniores. Eu queria que alguém, não sei se alguém pode fazer isso depois, apresentasse ela a nossa irmã Daiane, porque ela é uma adolescente, então vai participar conosco dos juniores, para ela não ficar, se ela quiser ser apresentada, a Beth vai fazer isso. Obrigado. E nós vamos ler só um versículo da palavra de Deus, louvando a Deus pela palavra do pastor Ernie, palavra gloriosa. 17 de 1 Samuel, versículo 16. Só diz assim a palavra de Deus: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Vamos ler uma vez mais. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Tomai assento. Meus irmãos, esta história de Davi e Golias é muito contada para crianças, e é feito coreografia. Quando pensa em falar para a criança, logo pensa em Davi e Golias, porque é uma história que acha-se que é uma história infantil, porém não é uma história somente infantil. É uma história bíblica verídica de quem, com uma fé sobrenatural, que humilhou-se do seu eu e consegue chegar ao reinado de Israel, não só pelo fato de Jessé o ter ungido como rei, mas pelo fato de ele estar dependendo de Deus em todas as coisas. Antes de Davi ser ungido, ele já era um homem ocupado com as coisas de Deus. Eu não sou muito favorável quando alguns pregadores vêm e ministram que o Davi foi esquecido de seu pai quando Jessé veio para ungir da casa de Israel um rei, porque na história judaica, uma pessoa para ir para a guerra precisava estar acima de uma certa idade. É bem verdade que o Davi poderia estar na casa para este momento de ordenação, porém o Jessé, sabendo que o seu filho mais caçula não tinha idade para ser um rei, deixou ele no serviço. E alguns vêm, talvez por não conhecer um pouco de Bíblia, ou por alguma linha de raciocínio que eles vão lendo, vão dizendo que o Davi, por ser o menor em estatura também, ele foi o menor e foi deixado para trás, porque quando a Bíblia relata que passa diante de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samar e seus irmãos, eles tinham estatura, altura, beleza, eles tinham musculatura para ser rei, sobressaía os ombros dos outros homens, e por esse motivo o Jessé apresentou, olhando na ótica humana, que seria o rei de Israel. Mas como Deus ele não está preso em altura e muito menos em grau de escolaridade, mesmo que isso faça a diferença, ele deixou que passassem todos os irmãos perante o profeta, e quando passou os homens que estavam na casa para ser ungido, o Jessé faz uma indagação entre si mesmo, diz: agora, passei tudo que eu tinha de melhor e nada aconteceu. E aí o Samuel pergunta se por acaso havia mais alguém. Aí eles têm o menor, mas ele está cuidando das ovelhas, então manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Aqui nós vimos que o trabalhar de Deus não é da forma que a gente quer para que aconteça.
O trabalhar de Deus é Deus agindo na vida do ser humano através dos seus planos e do tempo que Ele vai querer para que a pessoa esteja no outdoor ou no anonimato. Você vai ver que o Davi, quando ele foi ungido, ele ainda era um adolescente. E quando ele foi ungido, ele não assumiu o reino de Israel. Alguns historiadores vão dizer que ele vai demorar quase 15 anos para assumir o primeiro reinado, que seria o reinado de Judá. Depois ele se torna rei de Israel. Mas o que me chama a atenção é que este moço, mesmo ele sendo ungido pelo profeta Samuel, ele continua mantendo a sua vida normal, com experiência com Deus, buscando sempre a Deus, confiando em Deus. Mas em certa altura da sua vida, o seu pai, como era de costume, agora os seus irmãos vão para a guerra, mesmo não sendo rei, teria que servir o rei na época era o rei Saul. E os seus irmãos estão na guerra servindo, e a Bíblia diz que um certo Golias, um incircunciso, ele se apresentou 40 dias, de manhã e de noite. Ele vinha na frente do exército de Israel, e ele gritava se tinha alguém para que pudesse sair à batalha com ele. E quando o pastor Erli falou que quando se fala de Bíblia parece que as pessoas ficam fora do mundo, parece que é algo diferente, porque o crente ele deve entender que quando se fala de Bíblia nós estamos falando do céu. Quando se fala do céu, estamos falando da nossa morada eterna. Quando se fala da morada eterna, sabemos que todos nós iremos para lá. Então deveria ser um assunto que alegra o nosso coração quando nós viemos falar das coisas de Deus. E quando Davi ele vai levar alimento para os seus irmãos, a primeira coisa que o Davi enfrenta é uma crise familiar com os seus próprios irmãos. Quando ele chega, eles já perguntam por que você não ficou cuidando daquelas poucas ovelhas, ou seja, fazendo pouco caso de um moço que era ungido, e depois que ele foi ungido já gerou uma certa inveja sobre os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que esse incircunciso vinha e gritava, e ali estava Saul e todo o exército de Israel amoitado na trincheira, sem coragem de se levantar, 40 dias e 40 noites. Quantas vezes o adversário das nossas almas tem nos afrontado? Quanto tempo faz que você, quem sabe, está prostrado e não se levanta para tomar uma atitude como tomou esse moço? Esse moço, ele sai do seu trabalho com a sua arma, com os seus apetrechos de pastor. Ele vem com um cajado com estilingue. O que é um estilingue? É brinquedo de criança, não é arma de guerra. Quem foi criança aqui num tempo mais antigo, brincava de estilingue, de acertar uma pelota com um seixo. Outros usavam bolinha de gude, outros usavam fazer bolinha de barro, deixar secar no sol, que ficava bem redondinha para não errar a mira. Mas era um brinquedo que todos se divertiam, e no final de semana a gente ia brincar e caçar passarinhos com estilingue. Era um brinquedo de criança, era o que Davi tinha nas suas mãos. Mas com esta funda, ele conseguia espantar as bestas feras que vinham para tentar roubar dele alguma ovelha. Com esse estilingue, que ninguém viu e que ninguém conseguiu registrar e que ninguém sabia, e que nem mesmo ele saiu contando para o povo que ele tinha feito. Ninguém sabia até então, quando ele chega no meio do exército de Israel, traz a comida e ouve este homem dizendo assim: não tem ninguém para vir me enfrentar. E quando ele chega no pedaço, quando ele chega na área, quando ele chega no meio daquele povo, ele diz assim: quem é esse incircunciso? Ele faz uma pergunta, coisa que os homens que estavam capacitados para a guerra não tiveram coragem de fazer. Ele pergunta assim: quem é este homem
que está desafiando o exército do Deus vivo. Quem é ele? Ah, logo vieram alguns para contar quem era. Você não sabe quem é, você fica bem quietinho, não te mete com esse camarada. Esse camarada tem quase 3 metros de altura. A sua lança pesa aproximadamente de 40 a 50 quilos, alguns ousam dizer que é 64 quilos. A ponta da sua lança, olha, ele é um homem que só a ponta da lança é quase 8 quilos, para não exagerar 9, porque a Bíblia fala dos ciclos aí, mas aí tem algumas traduções que falam em tantos pesos. E você nem inventa de se meter com esse homem. Diz, não, eu não vou contra ele. Mesmo porque ele sabia que ele não tinha chance contra aquele homem. Você vai entender o que o pastor Ernie, que fé é algo que você tem que carregar dentro de você. E que muitas vezes você não tem força para enfrentar determinado problema. Você não tem estrutura para enfrentar determinado problema. Mas a fé que Deus te dá é que te capacita para você vencer tal problema. Nem sempre nós somos um gigante espiritual, nem sempre nós seremos um homem cheio do Espírito Santo que falamos em mistérios e cantamos e profetizamos e vamos passar por cima de todos os obstáculos. Tem vez que você está vendo que o problema é muito maior do que você pensa, mas quando você olha para o tamanho do seu Deus e diz, o meu problema se torna nada diante do Deus que eu estou presente. Até então, irmãos, ninguém sabia que o Davi era um homem de guerra, porque ele só cuidava de ovelhas, e cuidar de ovelhas parece que não dá trabalho, mas dá muito trabalho cuidar de ovelhas. Por que dá trabalho cuidar de ovelha? Porque a ovelha às vezes ela não tem decisão própria. A ovelha precisa de um pastor. A ovelha precisa de alguém que a dirija, que traga para o curral à noite, que traga para o aprisco. É por isso que Deus sempre deixou para a sua igreja um líder. Ele deixou para a sua nação um rei. Ele deixou para a sua igreja os líderes. Ele deixou para o seu povo. E ele também deixou, como o pastor Eli já falou aqui, nesta noite, um líder espiritual na nossa vida, que perdoou os nossos pecados e que escreveu os nossos nomes no livro da vida. Aleluia! E quando Davi se apresenta, diz assim, eu vou matar esse camarada. Aí o Saul, eu vou pular essa frase aqui, mas o Saul tenta colocar os aparatos de guerra no Davi. Mas o que não é meu, não serve para mim. Eu tenho que lutar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Eu não posso basear a minha fé na fé do fulano, do ciclano. Vocês lembram daquele livro da Quarta Dimensão, do David Oyong-Cho? Ele falava sobre, ele fala no livro que ele ficou gestante de uma escrivaninha e de uma cadeira, e ele ficou gerando aquilo na mente. Aí teve muitos crentes que ficaram tentando imaginar e ser igual àquele homem. Não, a experiência de um ser humano é diferente de outro. O agir de Deus na minha vida é diferente do agir de você. Você deve ter a sua experiência com Deus, eu tenho a minha com Deus. E o Saul pensou assim, eu vou dar as minhas armaduras para o Davi, ele vai guerrear. E quando o Davi tenta se movimentar com aquelas armaduras, ele não consegue. Aí ele vai diante do gigante com um estilingue, com uma madeira de bater na ovelha. E bater na ovelha era uma batida para ver. Diz que existia o cajado e existia a vara. A vara e o cajado. O cajado era a vara, uma curva na ponta, igual um cabo de guarda-chuva que puxava a ovelha para perto. E a vara, ele batia na cabeça da ovelha para entrar no aprisco à noite. Porque sempre tinha um lobo, às vezes, que se disfarçava de ovelha e queria entrar no aprisco. E quando se bate na cabeça de um lobo, você sabe o que acontece.
na cabeça da ovelha, ela baixa a cabeça e entrava, mas quando batia na cabeça do lobo, ele reagia de uma maneira diferente. É por isso que às vezes a gente prega algumas coisas e tem pessoas que ficam revoltadas e acham que não deve ser. Aí eu vou, pastor Marcos, o Marcos estava, e quantos estavam na conferência de missões com o pastor Eliezer Lira? Quantos estavam na conferência? Marcos, Caio. Aí perguntaram para o pastor: pastor, eu agora estou servindo Jesus em casa, estou lendo a Bíblia. Aí o pastor disse assim: só tem um problema, a Bíblia do púlpito é diferente da Bíblia que você tem em casa. Você sabia que a Bíblia do púlpito é diferente da Bíblia que você tem em casa? Por que é diferente? Porque quando você vai abrir a sua Bíblia lá na sua casa, se você abrir em Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, aquele negócio que começa por aí, você diz: não, aqui eu não quero ler, eu vou ler em outro lugar. Aí você troca e vai ler em outro lugar da Bíblia. Só que aqui na igreja você não tem opção, porque a Bíblia do púlpito, ela vai falar aquilo que você precisa ouvir. Não é a caixa de promessa que você vai lá e só tira versículos bons, porque na caixa de promessa não tem capítulo 7, versículo 1 de Mateus, só tem 7:7. Pedir e dar-se-vos-á. O 7:1 não existe, o 7:2 não existe, 7:3 também não existe, só existe 7 e 7, só existe Jeremias 33:3, só existe versículos que te dão promessas abençoadas. Mas para ter promessa abençoada, você tem que andar nos parâmetros da palavra de Deus, obedecendo a Deus e andando nos seus caminhos. É por isso que aqui o pastor Eli falou que aqui é apenas uma pincelada daquilo que nós vamos aprender em casa. Então, aquilo que é lido aqui nos cultos ou pregado nos cultos deve ser chegado em casa e ser remoído, mastigado. Você já viu um animal? Vamos falar aqui de animal para você entender. Jesus sempre usou parábola, eu também posso fazer conjecturas. Você vê um animal, ele passa o dia todo, ele vai colhendo grama durante o dia todo, ele só pega e joga para o estômago. Você nem já ouviu eu falar isso? Joga para o estômago toda aquela grama, e à noite ele vai remoer aquilo que ele jogou para dentro do estômago, porque durante o dia ele tem que ter tempo para catar, para encher o seu estômago. E à noite você pode ver um gado que ele está dormindo, mas ele está remoendo. E o que ele tem para remoer? Ele traz de volta o que ele jogou para dentro, começa a remoer para sentir o sabor. A palavra de Deus, às vezes nós lemos e passa assim rapidamente, nós não entendemos. Nós temos que voltar, reler e remoer para entender o que Deus quer falar conosco. E quando nós fizermos isso, nós vamos entender que Deus é poderoso, onisciente, onipresente, está nesse lugar nessa noite e pode abençoar a tua vida de uma maneira tão gloriosa que você diga: não tem como. Deus tem os seus meios, Deus ele tem os seus caminhos na tormenta. Para Deus não tem gigante, para Deus não tem batalha perdida, para Deus não conhece a palavra derrota. A palavra de Deus ele só tem vitória. E se você quer vitória, você está no lugar certo para aprender da palavra de Deus. E quando Davi se apresenta, o Golias tira uma casquinha e diz assim: você pensa que eu sou um animal, um cão, para vir guerrear contra mim com uma funda e com um pedaço de pau? Oh, ele diz assim: ó, tentou amedrontar, é o que o diabo faz para muitos crentes, tenta amedrontar. Ele conseguiu amedrontar o Elias. Quando a Jezabel disse: eu vou matar esse camarada, ele sumiu. Ele andou 40 dias para deserto, ele ficou 40 dias lá dentro da caverna. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites Jesus jejuou. 40 dias os espias ficaram na terra, espiando a terra. 40 dias na Bíblia é coisa gloriosa. 40 anos o povo ficou no deserto. E quando o diabo tentou colocar em Davi um certo medo,
a Bíblia diz que ele disse assim, ó, tu vem a mim com espada e com escudo, mas ele não disse que ia com fundo e nem com madeiro. Eu vou a ti em nome do Senhor, o Deus de Israel. E ele é bem atrevido, bem corajoso, porque crente que tem fé, ele é corajoso mesmo. Se eu vou a ti em nome do Deus de Israel. E todos já ouviram falar essa história, mas é tão simples, pastor, mas é o que nós precisamos entender. Que se Moisés, ele ficou na nuvem 40 dias e 40 noites, ele ficou tendo experiência com Deus. Se Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, é porque ele teve experiência com Deus. Israel ficou sendo afrontado por Golias durante 40 noites, 40 dias, de manhã e de tarde. Foi uma experiência triste e amarga. Eu creio que Saul olhava para o seu exército condecorado e dizia assim, ninguém de vocês? Ele sendo rei, será que ele deveria tomar atitude de ir para a batalha? Ninguém se manifestava para se levantar porque sabiam, porque não tinham fé suficiente, serviam a Deus, levavam o nome de Deus, mas não tinham fé. E existia gente grande no meio daquela multidão. Estava Eliabe, estava Abinadab, os homens altos que foram apresentados para ser reis. Mas eles não tinham fé suficiente, porque eles olhavam para o tamanho do gigante, pelo tamanho do problema. Mas quando Davi chega e diz assim, olha, eu vou lutar. E alguém diz assim, você não tem experiência, você não consegue. Até então ninguém sabia as proezas de Davi. Davi chama Saul num canto e diz assim, olha, certa vez veio um urso para me arrebatar uma ovelha e eu matei o urso. De uma outra feita, e ninguém sabia, ninguém tinha colocado no jornal do bairro, ninguém tinha colocado o seu nome dizendo que ele tinha feito isso, não. Ele era conhecido como um apacentador de ovelhas e um tocador de harpas. Tanto é que quando Saul está atribulado, eles mandam chamar quem? Eles perguntaram, alguém conhece algum moço? Esse moço era conhecido, mas conhecido como um moço sisudo, que media o que falava, que era um homem de experiência, que temia a Deus. E quando perguntaram, alguém conhece algum músico, alguém que possa trazer paz para o rei? Eu conheço alguém. E esse alguém se chama Davi. Davi é chamado e colocado no palácio. E quando Davi tocava, o espírito maligno se afastava da vida de Saul. O crente, ele tanto vence guerra, como ele consegue trazer paz. E o Golias tentou impedir, jogando contra ele assim, ó, você é uma criança, você é um inexperiente, você não tem forças para bater comigo. O Davi diz assim, eu não tenho, mas quem está comigo vai me ajudar. Então hoje é difícil acreditar nessas coisas, né? A gente fala isso, é difícil alguém acreditar. Quando a gente fala que Deus abriu o mar vermelho, tem muita gente que não crê mais nisso. Quando a gente fala que as muralhas de Jericó desceram e ficou uma terra plana para o povo entrar dentro de Jericó, tem gente que não acredita. Como é que Deus... Mas se Deus abriu uma boca na terra para engolir os murmuradores, a terra tem boca? Tem. Ela abriu a boca, engoliu os murmuradores que saíram do Egito. Dos que saíram do Egito, só entrou 2 pessoas na terra de Canaã, Josué e Caleb. O restante dos 2 milhões de homens, mais mulheres e crianças, ficaram tudo no deserto. Mas como é que entrou um monte de gente? Porque os que nasceram no deserto entraram. Mas os que vieram do Egito, só Josué e Caleb, porque a terra abriu
E você vai encontrar muitas passagens bíblicas que um anjo, em fração de segundo, matou milhares e milhares de soldados. E aí um dia eu ouço alguém pregando isso, dizendo que isso foi uma peste de rato que matou essas pessoas. Não, foi um anjo mesmo que desceu. E se um anjo descer e passar, lembra quando ele desceu no Egito? Ele desceu no Egito à meia-noite. A casa que não houver a marca de sangue vai ter morte. Ele entrou e no instante ele conseguiu entrar na casa de todas as pessoas e morreu todo o primogênito de gado, criança, do rei, do servo e daquele que vivia na prisão. Morreu o primogênito de todos, porque Deus tem poder para que num segundo ele extermine toda a humanidade da terra, porque o controle de todas as coisas está nas suas mãos. Aleluia. E o Davi vai e ele disse: eu vou em nome do Senhor, o Deus de Israel que você tem afrontado. Alguém tem que se levantar. E nós devemos, igreja de Cidade Mineira, setor 9, se colocar em prontidão para guerrear. Nós ficamos criticando muitas coisas, ficamos falando mal de Brasília, de deputados, porque as leis estão aí e ninguém consegue fazer nada, mas nós ficamos na trincheira. O Golias está gritando, o Golias está desafiando e nós estamos escondidos. Quanto tempo nós vamos ficar escondidos? Não, se eu falar, eu estou sujeito a ir à prisão, e eu não quero passar por isso. Por que o apóstolo Paulo passou em prisões, passou por naufrágio? Porque ele não escondia, não ocultava de falar a verdade. Vai ter momentos na nossa vida que quando nós falarmos a verdade, eles vão querer matar-nos, vão querer nos aprisionar, mas nós devemos zelar por aquilo que nós somos instruídos. O nome do Senhor Jesus Cristo é mais precioso do que qualquer coisa dessa terra. Quanto tempo faz que o inimigo está desafiando você e você não consegue levantar numa campanha de oração, uma campanha de leitura da Bíblia, uma campanha de jejum? Você está escondido dizendo assim: não, eu vou ficar assim porque eu estou numa zona de conforto. Deus não quer você na zona de conforto, Deus quer você na batalha, Deus quer você na peleja. Ele não te chamou para ser membro de banco, porque membro de banco é prego e parafuso. Você é membro do corpo de Cristo, então desembainha a tua espada e diga ao Senhor: eu estou aqui para guerrear. E eu encerro quando eu ia falar sobre os 3 segredos de Davi que Golias não conhecia, mas eu vou parar na introdução disso daqui. Ele disse assim: hoje eu vou te dar a tua carne e as aves do céu. E tanto é que você vê Deus nesse cenário, nessa história maravilhosa, nesse fato verídico que aconteceu, que pela ótica, isso tantos já falaram, mas eu vou repetir para que você continue gravando e entendendo isso. O Davi lança a sua funda, lança a pedra, mas eu acho que você vai entender comigo que se eu desse uma pedrada na cabeça de alguém, batendo na testa, automaticamente a pessoa teria que cair para trás. Só que o Davi, quando lança a pedra e Deus toma aquela pedra, eu creio que aquela pedra seria o nome, o Deus forte. Aquela pedra é lançada por Davi, mas é direcionada por Deus. Você deve lançar as coisas, mas quem direciona é Deus. Você deve tomar a iniciativa, mas quem vai concluir é Deus. Você deve fazer alguma coisa, mas sempre confiando que Deus é que vai dar a vitória na hora certa. Você deve se colocar de pé e dizer assim: Deus, eu estou aqui. E ele diz: sim, eu estou vendo e vou te dar a vitória. Somente saia da zona de conforto. O Davi lança a pedra, Deus toma a direção da pedra, acerta a fronte do gigante, o gigante cai para frente. E o Davi não perde a oportunidade, corre, pega a espada do gigante, corta a cabeça dele e traz arrastando e vence a batalha. Uma criança, um adolescente.
enquanto muitos barbados, que se consideravam bons lutadores, quem sabe se consideravam os melhores soldados preparados, Deus não precisa de gente preparada. Deus precisa de gente que se coloque à disposição dele para ser usado. Se você perguntar assim, quem é que está preparado para servir a Deus?